Olá, vamos a mais um vídeo introdutório às discussões da nossa disciplina. Esse vídeo é introdutório à aula de número 9, na qual nós vamos discutir dois textos. Um texto da Maria del Pozo del Mar, que se intitula O Método de Projetos na Espanha, Recepção e Apropriação, entre 1918 e 1936, e o texto do Martin Law, intitulado Um Conhecimento Complexo, Historiador da Educação e as Circulações Transfronteiriças. Os dois textos estão em português, mas eles são traduções. Então, o texto da Maria del Pozo del Mar apareceu inicialmente na Pedagógica Histórica e foi publicado em 2009. O texto do Martin Law sai numa publicação coletiva organizada pelo Marcelo Caruso e foi publicado originalmente em 2013. Os dois textos têm em comum a mesma preocupação de investigar um determinado tempo histórico, né, final da década de 10, década de 20, década de 30, esse período, né, que é considerado um período também de difusão da Escola Nova. Basicamente, os dois textos se entrelaçam também porque eles abordam de forma nem sempre direta, mas bastante com uma participação muito importante do Teachers College na formação dos sujeitos ou na disseminação dos métodos aos quais eles estão se referindo. Então, o Teachers College também aparece como um elemento, digamos, aglutinador das discussões dos dois textos. Quem são os nossos autores? Bom, Martin Law é um autor, um pesquisador inglês, né? Ele já ocupou vários papéis ao longo da sua carreira, foi pesquisador sênior da Universidade de Oxford, foi professor visitante na Universidade de Turku, na Finlândia, professor de educação na Universidade de Birmingham, também foi editor fundador da European Educational Research Journal e primeiro secretário-geral da European Educational Research Association. Ele é membro da Academia de Ciências Sociais no Reino Unido. De 2002 a 2014, ele foi pesquisador do Centro de Sociologia da Educação da Universidade de Edimburgo. Por muitos anos, ele pesquisou e publicou sobre o profissionalismo do professor e o processo de trabalho do ensino. Atualmente, ele se interessa pela política educacional europeia e a história das ciências da educação e da educação comparada no século XX. E é bem esse o tema do texto que nós vamos discutir, né? Que saiu essa versão em português, que saiu na Revista Brasileira de História da Educação e foi traduzida pela Rafaela Rabelo. O último livro que ele publicou foi em 2018, chama-se Assessment Cultures, Historical Perspectives, ou seja, culturas de avaliação, perspectivas históricas, saiu pela Peter Lang. Nesse texto que a gente vai abordar, ele vai tratar fundamentalmente do que ele está chamando de questão da complexidade e vai associar isso a uma discussão sobre o que ele também chama de nacionalismo metodológico. São dois temas para a gente ter na cabeça, porque são palavras que chamam a atenção, né? Enfim, ele vai trazer essa discussão da importância de uma sociologia e de uma história da educação invisíveis, né, ou perdidas, da pesquisa educacional, dos seus atores e dos seus lugares. Então, pensar nessa circulação também que é analisada e discutida no texto do Martin Law a partir de uma preocupação com a questão dos testes psicológicos, tá? Nossa segunda autora é a Maria del Pozo Andrés. A Maria del Mar, ela se formou pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação da Universidade Complutense de Madrid. Fez também o seu doutorado na mesma universidade, mas toda a sua vida profissional ela realizou, ela desenvolveu e ela continua trabalhando na Universidade de Alcalá. Hoje ela é catedrática da área de Teoria e História da Educação na Universidade de Alcalá, né? Atualmente ela também é vice-decana de Psicologia na Faculdade de Documentação.
ela participa de várias atividades docentes, professora visitante em várias universidades, por exemplo, Rotterdam, Utrecht e Lisboa. Basicamente, as suas linhas de investigação são em torno da história do ensino primário nos séculos XIX e XX, com especial atenção às comunidades autônomas de Castilha e La Mancha e Madrid, né? Então, os seus trabalhos são sempre na área de história da educação, e eles se dedicam aos temas de formação inicial e permanente dos professores, recepção e influência das correntes educacionais internacionais na Espanha, o ensino primário em espaços urbanos, o papel da educação na construção da identidade nacional, iconografia e educação, educação de mulheres, etnografia da escola e história do currículo. Já teve livros publicados em vários países, né, como Hungria, Polônia, Estados Unidos, Finlândia, Grã-Bretanha, e também aqui na América Latina, Colômbia, Argentina, esse texto publicado em português aqui no Brasil, enfim. Ela também tem participação nas comunidades científicas, então, entre 2006 e 2012, ela foi membro do comitê executivo da ISHE, né, e também entre 2000, mais ou menos no mesmo período, entre 2005 e 2013, ela foi secretária tesoureira da Sociedade Espanhola de História da Educação. Bom, então, esses são os nossos dois autores, os dois têm foco nesse período que a gente conhece como Escola Nova, os dois atravessam, a discussão dos dois atravessa alguns espaços comuns, como o Teachers College, mas depois eles se distanciam. O Martin Law vai falar sobre a Escócia, então, sobre a história da educação na Escócia, a partir da Escócia, e discutindo essa relação entre fronteiras e transnacionalidade, transfronteiriças, a terminologia que ele vai usar, né? Uma discussão de uma história transfronteiriça. E a Maria Del Pozo vai também trazer essa discussão para um outro espaço geográfico, que é o espaço da Espanha, mas também pensada essa discussão a partir de uma perspectiva, aí no caso dela, ela vai utilizar também a terminologia transnacional. Então, os dois textos se associam nessa discussão, ou elas complementam a discussão que a gente já vem tendo sobre história global, conectada, transnacional, e agora adicionam essa inflexão para uma preocupação com a história transnacional da educação. Aí vai o nosso convite. Até a próxima aula.